Mas eu queria partir para o último momento desse nosso bate-papo tão legal, quer dizer, assuntos pesados, mas a gente traz aqui com uma certa leveza e elegância até. Mas eu queria falar, você foi casada com o deputado federal Gustavo Gaia. Sim. Mas você nunca foi conhecida como a mulher do Gaia. Você sempre teve o seu lugar ali. Gaia era uma pessoa de uma liderança inquestionável, um político de sucesso, com votações extraordinárias, mas você sempre teve ali o seu lugar, a sua postura. Eu queria que você falasse sobre isso também, da mulher ter o lugar dela, se posicionar onde ela estiver e nunca aceitar esse papel de mera coadjuvante. E você sempre se posicionou muito bem. Tiago, eu tive uma sorte muito grande, eu acho que eu posso chamar de bênção muito grande, de ter tido uma família muito estruturada. Eu tenho um pai e uma mãe maravilhosos. A minha mãe, ela sempre foi um exemplo de força para mim. Minha mãe tratou de um câncer gravíssimo, ela trata ainda, mas ela passou por uma fase muito crítica em 2020. E eu vi na minha mãe uma pessoa muito forte. Família, para mim, sempre foi em primeiro lugar. Então, todas as vezes que eu passei por esses problemas, eu aguentei porque eu tinha um suporte familiar. Mas eu também não posso deixar de citar que eu me apeguei muito à espiritualidade, à minha fé. Eu precisava acreditar em alguma coisa, e foi Deus mesmo que me sustentou e me ergueu. Quando você passa por muitas provações, você precisa de um suporte. E eu encontrei esse suporte na minha fé. Ah, você não tinha opção, você tinha que ser forte. Eu tinha que ser forte. Paralela a essa criação ótima que eu tive dos meus pais, 2 exemplos de pessoas enquanto ser humano. A minha mãe, eu sou filha única da minha mãe, então eu sou filhinha da mamãe querida, amada. A minha mãe é muito forte e o meu pai também, meu pai sempre me ensinou muito sobre respeito. Ele sempre falou muito sobre respeito. Ele fez serviço social, ele é formado em serviço social, e ele sempre falou muito assim, até onde vai o limite do outro. Na política não foi diferente, eu tive que aprender a lidar com as inúmeras adversidades, né? Estava conversando agora há pouco com um amigo, eu tive que desenvolver uma couraça muito forte, porque em 2020 eu estava vendo meu marido em todos os jornais sendo visto como agressor de enfermeiras, quando esse episódio nunca aconteceu. Eu estava com ele no momento e essa situação nunca, isso não existiu. Mas ele estava no CNN, ele estava no Jornal Nacional, ele estava no Fantástico, em todos os veículos. E exposição foi uma coisa que eu fui me acostumando. Eu tive que ir lidando com essa situação. Ele foi se tornando cada vez mais uma liderança expressiva, ganhando força nas redes, mas eu tinha a minha carreira ali paralela ao meu papel de mãe e esposa, eu tinha a minha carreira ali que eu amava fazer o que eu fazia. Tinha muito prazer e muito amor pelo que eu fazia. Na verdade, é isso que eu desejo para as pessoas, é que elas encontrem um caminho de uma profissão, de algo que inventam brigadeiro, sabe, Se a sua paixão faz. é o que você ama fazer, é o que você tem prazer, é o que você gosta. Aí, paralelo a essa carreira que eu tinha com o meu marido na época, uma forma de ajudar as pessoas, quando eu estava com ele, eu fazia o meu papel. Eu achei o meu protagonismo ali, mesmo que ele fosse uma pessoa muito exponencial no que ele falava, né, ele despontava e a voz dele ecoava internacionalmente, né. Ele se posicionou em vários momentos, em momentos difíceis do país. Mas eu estava ali como suporte, como apoio dele, comprei as brigas dele, comprei quase todas não, mas quase todas as brigas dele. E Você viveu tudo aquilo com muita intensidade e muita verdade, né. intensamente. Lá no passado, se você buscar o que ele postava, ele falava: "Essa mulher me fez ser quem eu sou hoje". Lá em 2015, ele postava no Facebook, ele não tinha rede social ainda, conhecida, né, ele não era um youtuber. E eu tive que ser forte, os 2 fomos pais jovens, eu tive que ser forte, eu tive filhos nova, eu quis ter filhos nova, eu fui mãe muito cedo, eu tive que amadurecer muito rápido, e tudo isso me fez eu acho que me tornou uma mulher muito, eu não sei se é só forte a palavra, mas assim, além da resiliência, eu tô pronta pra guerra, sabe, eu tô sempre pronta. Eu não fico me esquivando. Eu tenho um pouco de vergonha quando eu vejo as pessoas se esquivando de situações que elas têm que se posicionar, elas têm que falar, sinto um pouco de, fico embaraçada. Por isso talvez essa minha saída da empresa tenha sido tão providencial pra mim, porque eu preciso traçar um caminho que eu estou fazendo isso, né, é o que eu desejo, que eu faça algo que eu acredite e que eu possa ajudar as pessoas. Porque se eu estiver num lugar onde eu não acredito nas coisas que me falam e que fazem, eu não consigo. Tá, pra gente terminar. O que o estado de Goiás pode esperar da Etienne Araújo daqui pra frente? Eu quero poder ser uma voz para as pessoas, eu quero poder ser apoio, poder ajudar as pessoas, as mulheres principalmente, né, mas eu quero ajudar todas as pessoas, eu não quero fazer essa distinção. É claro que eu vejo essa necessidade e esse gap aí nas causas femininas, nas causas das mulheres. Eu quero poder ser essa voz para poder ajudar e direcionar essas mulheres. Fazer com que essas mulheres acreditem no potencial delas para fazer o que elas quiserem. Que ninguém possa limitar e nem falar até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, porque nós somos capazes de tantas coisas, a gente tem tantas mulheres expressivas, que são exemplos no mundo inteiro, mulheres que fazem diferença. Então, eu acho que eu fiz a diferença na empresa que eu trabalhei, o que eu deixei lá foi um legado muito bonito, eu tenho muito orgulho da história que eu deixei, ela nunca vai ser apagada, independentemente desse fatídico incidente. Eu acho que a história que eu construí, e principalmente contratando muitas mulheres, eu tinha uma equipe 90% de mulheres. E não era porque eu queria, tá? É porque, coincidentemente, elas eram muito competentes.
muito capacitadas. Então eu deixei um legado de mulheres gigantesco nessa empresa que eu trabalhei. E assim eu pretendo fazer no estado. Se eu tiver oportunidade, que é o que eu quero, ter oportunidade de poder fazer a diferença, eu quero dar protagonismo para muitas mulheres, pessoas que têm vontade de um dia alcançarem o êxito no que fazem. Se eu puder fazer isso, mostrando a minha história, ou ajudando e direcionando essas mulheres, eu vou fazer. Força, resiliência, fé, posicionamento. Um bate-papo tão legal. Etienne, muito obrigado por Obrigada a conversar você. conosco. Prazer. Sucesso na sua caminhada, que tudo que você for fazer possa prosperar e que você continue iluminando a vida da gente com essa graça, com esse posicionamento e com a sua maneira tão forte de se manifestar. Parabéns. Imagina, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que seja só o primeiro de muitos, né? Eu falo bastante, mas eu tentei de uma forma sucinta aqui trazer uma história que é marcada por vários episódios, né? Tentei resumir ao máximo. Eu Muito confesso. obrigado. Eu aprendi muito aqui. Estou realmente tocado, sensibilizado e inspirado pela sua história. Muito Você obrigado. soube conduzir muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado, tá? E claro, muito obrigado a você também que acompanhou a gente até o final. Essa história inspiradora dessa mulher forte, resiliente, de muita fé e que hoje traz aí uma voz potente de apoio às mulheres que, sobretudo, são vítimas de assédio, de abuso, de violência, enfim. E essa não é, como muita gente acha, uma pauta de esquerda. É uma pauta universal e que realmente tem que ter gente defendendo. Muito obrigado a todos vocês e antes de ir embora,